sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia eu queria pedir o seu apoio. Há algumas semanas atrás, num domingo, acho que é uns 3 domingos atrás, eu publiquei a solicitação e pedi ajuda para que as pessoas apoiassem uma petição junto ao Congresso Nacional para que fosse ampliado o rol de doenças graves. O que é esse rol? Existe um rol de doenças graves da época da Constituição, em que tem uma listagem de doenças, uma lista de doenças consideradas graves, e as pessoas que são portadoras dessas doenças, elas são beneficiadas com algumas questões legais para que elas tenham uma vida de melhor qualidade, né? Não é privilégio porque a pessoa está doente, na verdade. É apenas tentar equilibrar aí e dar alguma qualidade de vida para a pessoa. A questão toda é que quando esse rol de doenças foi feito, muitas doenças ficaram de fora, ou porque não eram conhecidas, ou porque simplesmente passou. E hoje o Supremo Tribunal Federal entende que esse rol é taxativo. Então, se você não tem uma doença que está lá com o nome naquele rol, durante um tempo ele entendeu e a justiça entendia que era um rol não taxativo, né? Era um exemplo, você conseguia, entrando na justiça, ter aqueles direitos. Mas hoje o Supremo Tribunal Federal entende que o rol é taxativo. Porque quando eles criaram esse rol de doenças, a ideia era que tivesse uma comissão que se reunisse de tempos em tempos e estudasse o rol e verificasse a ampliação ou redução desse rol de doenças, dessa listagem, o que nunca aconteceu. E existe uma lei, um projeto de lei, na verdade, que correu no Congresso pedindo a ampliação desse rol de doenças. E entre essas doenças que seriam incluídas está a miastenia gravis, que é a doença com a qual eu convivo e que eu falo aqui nos vídeos, né? Mas não só a miastenia, outras também. E a ideia é a gente fazer com que o Congresso volte a olhar para isso, porque há alguns anos atrás esse projeto estava andando e aí o Espiridião Amin, deputado, ele entendeu, ele fez lá um laudo, ele foi convidado para fazer um parecer sobre a lei e ele entendeu que não se podia ampliar o rol de doenças, que era inviável financeiramente. Hoje a gente vive uma situação gravíssima, que são vários colegas com miastenia gravis, porque é uma doença que não é aparente, é uma deficiência que não é aparente, perdendo os seus benefícios, perdendo LOAS, perdendo aposentadoria, tendo os benefícios suspensos. E isso tem a ver com esse movimento que o país está vivendo, inclusive dos peritos recebendo incentivo para desfazer fraude. Só que uma pessoa que está com miastenia, ela não está sendo fraudulenta em ter um benefício. O que acontece, o que aconteceu comigo, por exemplo, eu fiquei quase 2 anos afastada do trabalho e estava muito bem. A doença estava chegando a estabilizar. E aí eu voltei a trabalhar, porque eu estava bem, passei por perícia, voltei a trabalhar e eu não estou reclamando disso, eu estou apenas relatando. E a doença então voltou a se intensificar os sintomas da doença, porque o ir e vir para mim ainda é muito penoso, né? O deslocamento. Mas a pessoa me olha e fala, você tá bem, mas o desgaste é muito grande. E aí tudo que eu tinha ganho em termos de estabilizar a doença, eu tô perdendo. E isso acontece com muita gente. Então os colegas são aposentados, aí eles vão para a perícia depois de um tempo, como eles estão aposentados e estão se resguardando, tomando a medicação, eles estão estáveis. Aí ele vai para a perícia, o perito olha, como a doença não está no rol, o perito olha e fala assim, a sua doença você volta a trabalhar. E se a doença tivesse no rol, seria mais difícil, não é que isso não pudesse acontecer, mas seria mais difícil disso acontecer. Além disso, essas pessoas teriam outros benefícios que o fato da miastenia estar no rol poderia garantir para elas, né, e para nós, eu incluída. Então eu queria te pedir para você apoiar essa causa. A gente precisa de 20 mil apoios e a gente conseguiu 200 e poucos, 257. É muito pouco.
E eu realmente acredito que a gente possa fazer a diferença. Eu, durante esse período, recebi 2 argumentos várias vezes, né? Foram 2 argumentos recorrentes. O primeiro é que não adiantava fazer isso agora, porque agora o Congresso está todo voltado para a reforma da Previdência, para aquelas maluquices que estão acontecendo lá, e que ninguém ia ligar para isso. Mas, ao contrário disso, algumas legislações, projetos de lei que estão lá e que são ligados à questão de benefício, aposentadoria para pessoas portadoras de necessidades especiais, estão começando a caminhar. Porque a ideia é olhar tudo junto e a gente precisa desenterrar a gente precisa desenterrar esse projeto de lei para a gente ter a chance de botar isso na mesa de discussão. Vai discutir o pacote todo, discute logo isso e a gente e a gente faz pressão em relação a isso. O segundo argumento que eu recebi é que algumas pessoas disseram assim, eu não acredito que é possível a gente conseguir nada. Coisa está muito perdida, isso é muito pouco, a gente não vai conseguir. E aí eu queria dizer para você, apoia. Mesmo que você não acredite, apoia, põe lá o seu apoio, me dá essa força para todas as pessoas que têm miastenia e que têm as outras doenças que vão ser incluídas. Mesmo que você não acredite, deixa que a gente acredita, não tem problema. Eu acredito que a gente não pode desistir, a gente não pode parar. E a gente vai até o final, a gente tem um período para conseguir os 20 mil apoios, esse período é curto, falta muito, então a gente precisa fazer isso com força total agora. E eu quero te pedir que você me dê essa força. Eu não tenho muita força física por causa da miastenia. Me falta às vezes para gravar um vídeo, para beber um copo d'água, para respirar. Mas eu tenho força e fé que a gente pode junto sim fazer a diferença. E a gente pode conseguir dar esse passo, provocar essa discussão. E ainda falta muito, a gente precisa desenterrar o projeto de lei, desengavetar ele, depois botar para discussão, depois discutir como é que faz para esse rol ser sempre visto, revisto. É uma longa discussão, mas para isso a gente precisa dar um primeiro passo e eu quero te pedir esse apoio. Então, nesse vídeo, o que eu vou te pedir é que você apoie. Vai lá, clica, o link vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, dependendo de onde você está assistindo. Dá o seu apoio e compartilha. Fala com as pessoas. Compartilha esse vídeo para as pessoas entenderem do que se trata. A gente não está querendo privilégio. A gente não está querendo assistencialismo. A gente está querendo ter alguns direitos que vão nos permitir viver um pouco melhor, enquanto a gente é obrigado, de alguma forma, a conviver com essas doenças e com essas limitações. Então, eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.